Olá, meu nome é Jane e eu faço parte do Projeto Espírita Religar. Hoje eu vou trazer um assunto muito importante para a gente refletir um pouquinho a respeito. Pessoal, está sendo muito comum as pessoas perguntarem para a gente na hora que vai fazer as inscrições do curso, qual o valor do curso. Quanto que é o curso? Qual o valor do curso? Está sendo muito comum. E o Projeto Espírita Religar tem como princípio que todos os cursos sejam gratuitos. Então, eu vou pedir a Rose para falar um pouquinho a respeito disso. Por que as pessoas estão procurando os cursos? Muito comum, perguntando se os cursos são pagos, quais os valores dos cursos de conteúdo espírita. Rose, fala pra gente um pouquinho a respeito. Ei, Jane, obrigada aí pelo convite a essa reflexão. É um assunto muito pertinente que eu considero que o movimento espírita tem que tratar com mais atenção, com mais carinho esse assunto. E o que será que está por trás dessa frequência de questionamentos a respeito dos custos? Olha, há um tempo atrás, se nós falássemos que um estudo, um curso, um seminário, uma palestra tivesse qualquer valor para a pessoa participar, seria algo assim muito estranho, algo realmente que iria gerar um desconforto geral. De um tempo para cá, tem acontecido, e também isso depois, principalmente, do acesso à internet, temos uma quantidade muito grande de pessoas no movimento espírita em si, cobrando por seminários, por cursos. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar com muito carinho, porque o professor Allan Kardec, ele estabeleceu, ele separou, organizou muito bem o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele estabeleceu um princípio muito claro no capítulo que trata dai de graça o que gratuitamente recebestes. Então, se nós não tivéssemos uma informação clara sobre isso, se nós não tivéssemos princípios muito claros, se nós não tivéssemos recursos, conteúdo, artigos e conteúdos para refletir, analisar e chegar a uma conclusão lógica sobre isso, tudo bem, né? Mas nós temos a começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo, pela estrutura do Livro dos Espíritos, pelo exemplo do professor Allan Kardec, que foi um indivíduo em que ele renunciou principalmente as credenciais humanas que ele possuía. E ele, ao assinar um pseudônimo, era como se ele quisesse que a doutrina espírita por si tivesse um peso. Ele ali estava dando ênfase à doutrina espírita. E ele renunciou a várias questões. Ele trabalhou como um operário sincero, amoroso, carinhoso, dedicado, devotado. No livro A Viagem Espírita de Allan Kardec, em 1862, nós iremos observar a narrativa de que até as viagens que o professor Allan Kardec fazia para divulgação da doutrina espírita, ele fazia com o dinheiro do bolso dele, não era nem com o dinheiro das comunidades, das pessoas interessadas nisso. Ele fazia com o dinheiro do bolso dele. Então, é importante a gente não distanciar dessa grande referência que nós temos, que é o professor Allan Kardec.
quando estabelece, coloca o livro dos Espíritos, a doutrina dos Espíritos. Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, quanta dificuldade financeira o Chico passou. Chico ficou devendo pessoas durante muito tempo, com uma dificuldade gigantesca. Passou muita necessidade. E foi para ele, como princípio, ele foi muito criterioso nesse sentido, porque ele dizia, inclusive, para o pai: pai, esses livros não são meus. Porque o pai insistia, nós estamos cheios de dívidas, passando dificuldade, você questão de livro. Ele dizia, mas os livros não são meus, pai. E ele administrou as dificuldades dele e viveu como um homem comum. E pagou suas contas como um homem comum, sem se beneficiar em nada dos princípios kardecianos e evangélicos. Então, o projeto Espírita Religar reafirma que nós temos como princípio, da forma que fomos educados, educadas dentro das bases da doutrina espírita, de que nós não devemos cobrar por algo que nós não originamos, cobrar por algo que não é nosso. A doutrina é dos Espíritos, a doutrina é do Cristo, e tudo que nós pudermos fazer para zelar, compartilhar a doutrina, até dentro de um processo de renúncia, abnegação nossa, doação nossa, material, moral, vital, é pouco, pela grandeza que a doutrina é. Então, é uma oportunidade de a gente refletir com muito carinho, com muito amor sobre isso e tentar buscar recursos. É o quê? Nós estamos precisando de renda, porque para qualquer coisa que a gente vai executar, qualquer projeto que a gente vai executar, você tem que ter recurso. Mas não dá para a gente buscar recurso de formas menos agressivas? A doutrina espírita em si é um princípio doutrinário em si. Será que não dá para a gente fazer campanha? Será que não dá para a gente utilizar nossa inteligência, nossa criatividade para criar mecanismos que seja através da publicação de obras, pesquisas, que seja através de campanhas, de organizações? Quantos eventos a Anália Franco não criou para a fundação das suas escolas? Ela precisava de recursos, ela fazia peça de teatro, tinha orquestra que tocava, e aí ela cobrava um valor para a apresentação desses alunos, e eles direcionavam os valores para a causa. Então isso tudo vai depender da nossa criatividade, para que possamos exercer um trabalho sem ferir aos princípios. Porque se a gente vai usar a doutrina espírita, começar a cobrar, nós teremos um movimento espírita cada vez mais excludente. É agressível dizer dessa forma. É agressivo. Por que eu digo cada vez mais? Porque existem determinados eventos, e aí eu falo com muito respeito, de que uma mãezinha, um paizinho de família com 4, 5 filhos não tem condições de bancar e pagar um determinado evento. Ou seja, é um evento excludente. Porque se não tem espaço para todos, para todas, independente da condição de recurso material que a pessoa tem, se não tem espaço para todo mundo, é um evento excludente. Se é um evento excludente, aí nós já precisamos começar a refletir sobre o nosso papel e sobre aquilo que a gente precisa melhorar enquanto movimento espírita. Voltando a relembrar o grande apóstolo da mediunidade, nosso querido Francisco Cândido Xavier,
que ensinava, que comentava sobre os evangelhos de Jesus debaixo de um abacateiro, no altar da natureza, como nos ensina Jesus, na simplicidade, na harmonia, no assentar-se na horizontalidade, sem pompa, sem sofisticação exagerada, aplicando os recursos que são movimentados dentro da instituição espírita para, de fato, atender as necessidades que são da divulgação da doutrina espírita e atividade de ordem social. Porque a caridade, ela é a caridade moral, mas ela também é a caridade material. E muito nós precisamos fazer frente a esses desafios que nós estamos vendo na sociedade. É muita gente passando fome de sentido e muita gente tendo fome de pão. Então, muito a gente pode fazer. Agora, é importante nós colocarmos cada coisa no seu lugar. É importante repensar determinadas posturas. E quanto à questão de cobrar por estudos, por cursos, por seminários e por aí vai, é algo que a gente tem que repensar com muito carinho, com muito amor. Para não perdermos algo que é extremamente importante dentro da própria doutrina espírita, como estabelece a própria doutrina espírita para a gente. De que existem tesouros. E os tesouros dos céus, a gente só consegue de fato juntá-los pela renúncia, pela abnegação, por movimentarmos um sentimento do nós, do todo, do coletivo, em prol do coletivo. E se alguém tem dinheiro para pagar o curso, outro não tem. E aí voltamos naquele mesmo ponto, torna-se um estudo excludente. O estudo torna para alguns e não para todos. Como diz Judas, pela narrativa de Humberto de Campos, que as pessoas o condenam por ter vendido Jesus por 30 moedas. Mas hoje em dia, o ser humano tem vendido Jesus a grosso e a retalho. Tem vendido Jesus por muito menos. Então, que a gente reflita com muito carinho, com muito amor, rogando as bênçãos do querido anjo Ismael, governador espiritual do Brasil, para que nos abençoe, nos ilumine, para a gente ter um roteiro seguro e dormir com a consciência tranquila do dever bem cumprido. Muito obrigado, um abraço a todos, muita paz.